Temos aqui a foto da armação de uma viga. Nós estamos observando a armadura longitudinal, que é essa que está ao longo da viga, né? Nós temos essas duas barras aqui embaixo, que é o que a gente sempre precisa numa viga, no mínimo, e as duas barras de cima. Vocês podem notar que aqui as duas de baixo são de diâmetro maior do que essas aqui de cima. Via de regra, uma viga é assim, uma viga é uma situação simples. Claro que existem casos e casos, né? Observem aqui o estribo, que é a armadura transversal. Ela, além de segurar esses quatro ferros juntos, essas quatro barras juntos, barras de aço, na verdade, eles também têm uma função estrutural aí na viga. Existe uma lógica, né? Existe uma medida aqui que tem que ser certa, de acordo com o cálculo estrutural. Quero que vocês observem aqui que na armação aqui, né, na dobragem do estribo, cada ponta passa um pouco, para a gente poder ter essa amarração aqui, né? Senão as duas pontas vão ficar soltas ali e a gente não vai ter sustentação nenhuma. Todos eles têm essa passagem aqui, ó. Olha ali. Não importa em que lado esteja, aqui ele está fazendo intercalado, uma para um lado, outra para o outro, né, para dar uma equilibrada aí nas coisas. Enfim, esta então é a foto de uma viga armada, né? O aço dela. Vamos ver então como é que é isto num projeto estrutural. Isto aqui é o desenho da viga no projeto estrutural. É isto que o pedreiro ou a pessoa que vai armar a viga, enfim, vai usar para fazer todo o serviço lá. Ele faz a leitura disto daqui, tá? E o que a gente vai fazer aqui é uma leitura disto daqui. Então, observem que a viga tem aqui 15 por 40, ela está desenhada aqui numa escala, enfim, tem a representação dos estribos, a armadura longitudinal, né, a armadura transversal, e nós temos a anotação das ferragens, né, das barras de aço que são usadas aí. Quero que vocês atentem aqui para o detalhe, é uma viga de vão livre aqui de 400 centímetros, apoio de 15 e apoio de 15. Esses apoios são pilares. Poderia ser uma viga de apoio, não tem problema. Neste caso aqui são pilares, né? De acordo lá com o projeto, com a planta, é o pilar 5 e é o pilar 2. O tamanho total dessa viga, 430. Tá? Esses são os detalhes aqui de informações de medidas da viga. Agora vamos destrinchar isso aqui, vamos ver como é que acontece. A marcação da ferragem começa de baixo para cima. Primeiro eu começo aqui embaixo, vou subindo até chegar na viga. Tudo que tiver no caminho vou numerando. Depois eu vou lá em cima e começo a descer. As armaduras principais são estas duas de baixo e as duas de cima. Isto é o mínimo que pode haver numa viga. Depois, no meio do caminho, podem acontecer outras. Então, vamos começar aqui. A gente vai começar por isso daqui, ó. Vocês estão notando que está escrito aqui 2N1 φ de 10, comprimento 451. Bom, esse 2N1 são duas barras de posição número 1, diâmetro 10. Vamos ver onde é que está isso aqui? Posição número 1, diâmetro 10, quantidade 2. Perceberam a correspondência aqui na tabela? E aí, nós temos uma medida aqui, 451. De onde saiu esta medida? Vamos voltar lá para a tabela e fazer uma outra leitura lá. Observem que aqui nós temos uma dobra de 12. Essa dobra de 12 é essa dobra que está aqui à esquerda. Aqui, ó. Isso saiu no projeto estrutural, no cálculo estrutural, enfim. E aí nós temos outra dobra à direita, também de 12, poderia ser outra medida, mas também é de 12. E nós temos marcado aqui, em reta, 427. 427. Se a gente pegar aqui o comprimento total da viga, é 430. Por que 427? Porque em cada face dessa eu preciso deixar pelo menos 1,5 cm de cobrimento. A gente precisa do concreto para proteger a ferragem, né? Não podemos deixar a ferragem exposta, isso vai oxidar, enfim, e vai acabar com a nossa viga, né? com a nossa estrutura. Tá? Então, sempre assim, o mínimo que a gente vai deixar numa viga, em qualquer situação, pilar, o que for, é 1,5 cm, podendo até haver necessidade de colocar mais.
Então, o 427 vem da onde? Eu pego o 430, tiro 1,5 de um lado e 1,5 do outro, 427. Quando a gente soma 12 mais 427 mais 12, nós vamos ter o nosso 451. Esse é o comprimento da barra. O total, 902, porque são duas barras, né? Quantidade 2, tá? Duas barrinhas. Aí, a pessoa que está armando a viga vai cortar duas barras de ferro neste diâmetro 10, que é o conhecido 3/8 também, neste comprimento aqui. E depois fazer as dobras. E aí, ele já tem as duas barras de baixo. É essa a leitura que ele faz. Eu vou continuar aqui embaixo, agora eu vou subir, né? Sair das duas principais aqui, vou subir, não tem mais nada até a viga. Então, parou aqui embaixo. Vamos então para cima, vamos descer. Nós temos aqui uma situação parecida, né? São duas barras, posição número 2, diâmetro 8. E o comprimento agora é 471. Vamos lá para a tabela. Posição 2, diâmetro 8, quantidade de duas barras. Isso daqui, na verdade, essas duas posições aqui, neste caso, são o mínimo, né, de uma viga. Nessa posição número 2, nós observamos que as barras têm uma dobra de 20 lá à esquerda, está lá, a dobrinha de 20, devidamente anotada. Nós temos em reta 427, óbvio, né, é o nosso comprimento total da viga, menos 1,5, menos 1,5. E nós temos a dobra de 24. E, somando tudo, 471. Claro, duas vezes, porque são duas barras, 942. Essa é a leitura. Essa é a leitura que a pessoa vai fazendo para montar depois essa viga. Vamos seguir. Agora a gente vai descer, né? Vamos ver aqui de cima para baixo. Nós temos uma outra situação aqui, ó, uma outra barrinha. Nesse caso é uma só. Uma de posição número 3, diâmetro 6,3. É o chamado, também conhecido, ferro de 1/4. Comprimento 100, simplesmente isso. Ora, esse aqui é simplesmente uma questão de projeto, saiu lá no cálculo estrutural a necessidade de colocar esta única barrinha aqui. Né? A gente tem só esse comprimento dela e acabou. É isso aí. Claro que na hora da montagem vai ser deixado aqui 1,5 cm pelo menos, né? Ou vai ser até colocado um espaçador, que é um elemento importante para garantir essas medidas, né? Essa proteção aí na viga. Então, posição número 3, está aqui, diâmetro 6,3, quantidade 1 barrinha. E aí, o que, que nós temos? Em reta 92, por quê? Né? Em reta 92, o comprimento total é 100, mas nós temos essa dobra aqui de 8. Então, 8, tirando 8 do 100, nós vamos ter 92. Claro, o comprimento já está lá, é 100, e é uma barra só, é 100. Está resolvido. E assim nós continuaríamos fazendo se houvessem outras barras no meio do caminho. Agora tem um último elemento que a gente vai resolver. Não precisa ser resolvido por último, mas vai ser o nosso último elemento, porque ele vai ser o último da lista, que está aqui embaixo. Isso daqui são os estribos, é aquela armadura transversal. Veja o que ele está dizendo aqui, são 23 barrinhas vezes uma vez. Por que vezes uma vez? Aqui ele está usando aquela questão de que é um estribo por vez. Pode acontecer em situações excepcionais de ter que colocar 2 estribos, né? Depende da situação. Então, pode até acontecer, mas nesse caso são 23 vezes um ferrinho de número 4, uma barrinha de número 4, a posição 4. Né? Nós tivemos a 1, a 2, a 3, a 4. É a 4, poderia ser a 5, a 6, a 7, poderia ser a 3, né? Se a gente tivesse só duas aqui, duas ali e mais nada, essa seria a posição 3. Tá? Diâmetro 5, que é o diâmetro mínimo, cada 18. Existe um espaçamento aqui determinado pelo cálculo estrutural. Vejam, existe uma regra simples aí para situações corriqueiras, que não tem nada de excepcional, né? Que é assim, qual a distância que eu deixo de um estribo para o outro? Qual é a menor dimensão da viga? Neste caso aqui, a menor dimensão é 15. Então, eu deixaria cada 15. Veja que se eu tivesse botado cada 15, eu estaria com muito mais segurança, né? Não é tão próximo e dá um pouquinho mais de segurança aí para nossa estrutura, tá certo?
Então vamos ver aqui embaixo. Aqui está o de posição número 4, diâmetro 5, que é o mínimo, quantidade 23. Mas da onde saiu isso daí, hein? Olha só, eu tenho aqui cada 18 um estribo. Cada 18 tem um estribo. Então, vamos fazer a conta. O nosso vão é de 400. Nesse caso aqui, a gente vai usar o vão livre. Nos apoios não há estribo, então é somente o vão livre. Aliás, a medida está aqui embaixo, já colocada também, né, para facilitar essa leitura, né? 400 é o nosso vão, 400 centímetros. Cada 18, né? Então, vou dividir 400 por 18 e eu tenho o resultado 22,22 e vai no monte de 2. E aí, o que a gente faz? Esse resultado a gente sempre joga 1 para cima. Por quê? Eu preciso ter o primeiro estribo para contar a primeira distância, né? Aí eu vou começar a contar os estribos dos outros, né? Os outros 22 no caso, e aí sempre arredondando para cima, 23 estribos, tá certo? Vamos fazer diferente, vamos pegar o 400 e vamos dividir pelos 23 estribos. Olha ali a medida, a distância, 17 alguma coisa, 18, né? A gente dá essa arredondada para cima. É claro que em função do diâmetro ali da barrinha ali, né, do aço, enfim, vai acabar dando um distanciamento um pouco menor, mas sem problema. Olhando aqui embaixo, posição número 4, diâmetro 5, então, quantidade 23. E aí está marcando um comprimento aqui, ó. Está marcando um comprimento 108. De onde saiu esse 108? Para resolver isso aqui, a gente precisa vir para cá, ó, que é a seção da viga. A seção da viga, né? A altura dela e a largura, 15 por 40, conforme está aqui. Então, isto é o concreto, mas nós precisamos dar aquele cobrimento de 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Ou seja, essa nossa viga aqui de 40, que é de 40 por 15, em concreto, no aço ela vai ficar 37 por 12. Aqui está, então, o estribo. Ele vai medir 37 por 12. Vamos lá, vamos fazer uma conta aqui. Se a gente somar 12 mais 37 mais 12 mais 37, estou dando a volta no mundo ali, né? Veja, eu tenho 98. E, no entanto, aqui embaixo está dizendo que o comprimento é 108. Já vimos aqui o comprimento desse estribo aí é 108. Então, vamos lembrar aquilo que eu mostrei lá na ilustração, que é preciso que essas pontas dos estribos passem um pouco para poder ter amarração. A gente deixa um 10 a mais ali para garantir isso, né? Porque aí cada lado vai passar mais ou menos uns 5 e aí resolve essa situação, né? Fecha, faz como se fosse um gancho realmente. Por isso, a gente vê esse resultado e acrescenta 10. Opa! 98 mais 10. Acho que eu multipliquei, tá ali. Só para a gente ilustrar, né? 108, tá certo? É óbvio, 98 mais 10, 108, não tem nenhum problema. Mas para a gente ilustrar isso. E aqui está repetindo aquilo que nós já vimos ali, ó, 23, posição número 4, diâmetro 5. Então, o cara lá, o sujeito que vai fazer a armação da viga, que vai cortar a ferragem, né? Se isso não for comprada pronta, você vai cortar isso e montar, ele vai fazer a leitura aqui, ó. Eu preciso cortar 23 pedacinhos, né, dessa barra de ferro de 5 milímetros no comprimento 108 e dobrar desta maneira. É isso que ele vai fazer. É essa a leitura que ele faz, tá? E aí, então, por isso nós temos aqui o comprimento 108, o total 2.484, porque está multiplicando pelo 23, obviamente, né? Então, é isso. A leitura de um projeto estrutural, né, do desenho de uma viga, é isso daí. E é isso que alguém lá na obra faz 500 vezes, 1 milhão de vezes na vida. Aqui nós temos ainda o especificado na tabela, né, em quilograma, né, que seria o aço. Enfim, não é o caso, a gente não vai mexer nesse setor aqui, tá? Quando as nossas obras lá corriqueiras, a gente compra o aço, né, tudo em barra de aço, e é assim mesmo.